acompanhar aqui na Metrópolis TV e também na nossa editoria de política, que é coordenada pelo Gabriel. Gabriel Bussi, muito obrigado por participar novamente. Obrigado. Olha, e eleitoralmente, o que é que Flávio Bolsonaro busca ao falar na audiência sobre as tarifas? Com essa carta enviada na semana passada, ele deixou claro que teme que o novo tarifaço seja associado aos Bolsonaro, como aconteceu no ano passado. E claro, fez diversas promessas ao governo Donald Trump, muitas delas sendo classificadas como entreguistas, já que, em tese, colocariam o mercado brasileiro em segundo plano diante do americano. Eu estou ao vivo com o cientista político Leandro Gabiati para que a gente possa analisar esse cenário. Leandro, muito boa tarde, obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis e já começo de fato te questionando a respeito dessa vantagem política que Flávio Bolsonaro busca ao falar nessa audiência pública. Você acha que de fato essa audiência pode trazer dividendos políticos diante dessa campanha, pré-campanha, que anda um pouco abalada? Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. O que a gente está observando em relação ao Flávio Bolsonaro? Flávio tinha uma situação positiva, né? Vinha crescendo nas pesquisas, todas as pesquisas apontavam um desempenho positivo, tanto no primeiro quanto no segundo turno, uma eleição polarizada e aberta. Veio a questão do vazamento do áudio, né? Que vinculou o senador ao caso Master. Posteriormente, o mais recente, o vídeo da ex-primeira-dama, situação que, de fato, abalou a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O que Flávio está fazendo neste momento, e com um movimento, eu entendo, politicamente arriscado, é tentar recuperar a iniciativa política perdida que ele teve até meses recentes e, de alguma forma, recompor justamente a sua posição. As pesquisas demonstram que Flávio continua competitivo apesar dos problemas, mas na situação que ele está hoje, ele teria dificuldades de vencer o Lula. Então, a primeira reação que ele tem é tentar dialogar com Valdemar da Costa Neto no plano interno, no plano partidário do Partido Liberal, e no plano externo é se movimentar e aparecer como um articulador, como um líder, né, que pode resolver problemas que o Brasil enfrenta. Logicamente, essa manobra, insisto, tem um risco, porque ninguém sabe, afinal, o que os Estados Unidos vai decidir. E aqui eu destaco uma coisa muito importante, ter escutado o Gabriel antes, né? As audiências públicas, em qualquer tipo de discussão, elas servem mais para dar um amparo, vamos dizer assim, democrático de discussão, e não tanto para formar a opinião de quem toma decisões, né? Isso aí acontece no nosso Congresso Nacional, acontece em diversos âmbitos de negociação. Então, audiências públicas às vezes funcionam mais como uma questão simbólica, mas que não influencia, talvez, como se espera uma decisão. Então, acho que o Gabriel apontou corretamente que essa negociação mais técnica que está sendo liderada pelo Itamaraty, que tem também o apoio do empresariado brasileiro, talvez seja mais consistente e consiga resultados mais práticos. Agora eu volto aqui a um ponto para encerrar minha primeira argumentação, que é justamente o risco que o Flávio assume, né, para tentar melhorar a sua situação eleitoral. Ele é senador, ele não representa o Estado brasileiro. Quem representa o Estado brasileiro neste momento é o Itamaraty formalmente. Então, não é normal, não é ortodoxo que um senador, que um parlamentar se envolva numa discussão tão técnica. Logicamente, o que a gente viu é uma politização dessa discussão das tarifas e, lamentavelmente, eu diria até iniciada ou incentivada pela ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, naquela época em que o país estava sendo julgado pelo Supremo. Lamentavelmente para o Flávio, essa ação acabou sendo negativa, porque as tarifas que são negativas para o empresariado brasileiro acabaram sendo vinculadas à família Bolsonaro. E Lula, logicamente, habilidoso que é, está explorando essa discussão, levando a argumentação para o lado da soberania. Ou seja, Lula, em tese, né, segundo o seu argumento, luta pela soberania e defende o empresariado brasileiro. Flávio
e a família Bolsonaro, pensando mais na situação jurídica do pai e numa reação incentivada dos Estados Unidos a partir de uma provocação dos Bolsonaro, teria aplicado essas tarifas. Logicamente, o ponto aqui é que o Flávio agora vai justamente para tentar descolar, para tentar separar a decisão dos Estados Unidos da ação da família. Vamos ver se ele tem sucesso, mas eu reforço aqui uma manobra de risco, uma manobra que pode dar certo, eventualmente, ou pode dar errado. Mas o Flávio, nessa situação que ele se encontra hoje, justamente procurando recuperar a iniciativa e recompor a sua situação política nesta pré-campanha. Interessante o ponto que você trouxe, porque me fez lembrar o seguinte: essa é a sexta viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos somente em 2026. E já são mais viagens aos Estados Unidos do que a estados que são chave na pré-campanha. Algo que a gente tem visto aí, que ele tem ficado mais distante de Lula nas campanhas, talvez uma viagem mais direcionada para os estados, enfim. Você acredita que essa tática de Flávio Bolsonaro, de se associar ao governo Trump, de se colocar ali como de certa forma, um fiador do governo brasileiro, mesmo não sendo representante do Brasil, como o senhor deixou claro, isso pode ser vantajoso para a campanha e principalmente diante do fato da popularidade de Trump estar tão em baixa? Vamos lá, tem um ponto importante. É normal que pré-candidatos ou até candidatos, eles tentem vincular a sua imagem a candidatos que têm algum tipo de proximidade político-ideológica, principalmente com aqueles que têm boa avaliação. A gente viu que recentemente o Flávio esteve com Milei, que, apesar de alguns problemas, está tendo um desempenho positivo no governo, conseguiu controlar a inflação, perdeu um pouco de popularidade, mas continua, de alguma forma, sendo eficiente no governo e na condução da economia. Positivo para o Flávio se vincular ao Milei, nesse sentido. Agora, obviamente, o Trump não está tão bem ou não tem uma imagem tão positiva agora. O que o Flávio tenta fazer aqui é justamente aparecer como qual seria a palavra? Me desculpe, aqui falhou, mas seria alguém que propõe soluções, né? Essa aí é a questão. Flávio tenta se mostrar como um líder, como alguém que conseguirá resolver um problema que o Brasil tem hoje. A questão é que quando você é candidato e visita um mandatário externo, você geralmente vai com uma agenda muito protocolar, muito simbólica, sem grandes discussões ou assuntos. Então aí, obviamente, você pode ter um ganho de imagem ao aparecer ao lado de um líder mundial ou de uma figura como Trump, que obviamente ele é um dos líderes globais da direita. Agora, quando se entra num campo tão técnico, né, e tão específico como são as tarifas, o Flávio se envolver nessa discussão pode ser um risco, porque ele não domina, ele não controla as decisões que os Estados Unidos vão tomar. E, aliás, vamos destacar um ponto dentro desse processo decisório. Os Estados Unidos têm sido bastante imprevisíveis nessa decisão de que tarifa aplicar para cada país. Há um pouco de imprevisibilidade, há um pouco de falta de entendimento de qual é a lógica que os Estados Unidos aplica para cada país. Então, ainda que o Flávio apareça tentando justamente ser um solucionador de problemas, ele não tem controle e não sabe o que pode sair dessa decisão dos Estados Unidos. Você mencionou bem a data de 15 de julho, que seria o prazo que os Estados Unidos têm para tomar uma decisão final. Eventualmente, isso aí pode ser prorrogado, mas vamos colocar esse prazo dia 15 como data, né, prevista. Agora, o Flávio faz uma manobra de risco e o que a gente percebe é que ele faz esse movimento justamente porque está tendo problemas dentro da campanha, tendo divisões internas dentro do próprio partido, com a ex-primeira-dama dentro da família. Então, de alguma forma, ele tenta mudar essa agenda negativa e dar um passo numa tentativa de proativismo, né? De tomar a iniciativa, de recuperar a iniciativa e, de alguma forma, encaminhar ou entrar na campanha que começa no dia 16 de agosto, talvez não nessa situação de vulnerabilidade relativa que ele enfrenta hoje. Leandro, na argumentação do Flávio Bolsonaro, ele diz que o Lula
estaria querendo que houvesse, então, a imposição das tarifas para que isso pudesse ajudá-lo eleitoralmente, já que ele ia usar o discurso da soberania. E ele, indo até os Estados Unidos, participar dessa audiência pública, seria, na verdade, para demonstrar que não, ele está defendendo a soberania do país. Esses dois discursos, eles estão em choque, o que é esperado, obviamente. Os dois são contrários, são adversários políticos nessa eleição em 2026, mas você acredita que o Flávio pode conseguir mudar essa rota aí de soberania, do discurso que o PT adotou, principalmente no ano passado, com essa visita que ele está fazendo, com essa audiência pública que ele participa amanhã? Vamos lá, e aqui tem um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Eu mencionava agora há pouco a falta de previsibilidade do governo dos Estados Unidos. Agora, é fato também que Donald Trump, acho que ele já foi explícito, inclusive, nessa linha, de dizer que ele quer influenciar resultados eleitorais aqui na nossa região, né? Tem se movimentado, tem se posicionado nas eleições do Peru, na eleição da Colômbia, ambas vencidas por candidatos centro-direita e direita. Então, o Brasil, logicamente, pelo seu caráter estratégico regional aqui e pela distância ideológica que há entre Trump e Lula, não surpreenderia que o governo dos Estados Unidos tentasse facilitar algum tipo de decisão que coloque o Flávio Bolsonaro como alguém que resolveu um problema, né? Ou seja, colocar no discurso, colocar na imagem ou talvez numa foto, né? O Flávio Bolsonaro sendo aquele que resolveu a questão das tarifas contra o Brasil. Insisto, a gente não tem como fazer essa previsão, porque justamente o governo dos Estados Unidos tem parâmetros complexos, vamos dizer assim, dentro do processo decisório. Muitas das tarifas que se aplicam acabam sendo, às vezes, até contraditórias e negativas para o próprio Estados Unidos. Válido lembrar que o Trump aplicou tarifas de forma geral e depois teve que recuar em determinados segmentos, café, suco de laranja, por exemplo, porque a falta de produtos brasileiros estava impactando negativamente a inflação, justamente, mais demanda e menos oferta. Então, temos uma série de variáveis que estão entrecruzadas, temos a variável eleitoral, a variável política, a variável técnica, a variável da diplomacia, com um tempero a mais, que eu diria é justamente esse caráter imprevisível do governo Trump e do próprio Donald Trump. Então, eu reforço aqui, minha percepção é que o Flávio faz uma aposta de risco, ele ainda não sabe qual será o resultado desse movimento, pode ser positivo eventualmente, ou pode ser totalmente negativo, a gente terá que aguardar. E, Leandro, uma última pergunta. Você analisou agora há pouco, falando que o fato do Flávio Bolsonaro se envolver num assunto tão complexo como tarifas pode acabar não trazendo esses dividendos que ele acredita advindo desse assunto, que realmente é bem complicado. A gente vê aí que envolve o mundo inteiro, não é só o Brasil, o governo brasileiro trabalha com Itamaraty. E aí, a minha pergunta é a seguinte: caso ele obtenha alguma vitória política, seja qual for, ela será suficiente para apagar esses escândalos mais recentes envolvendo o caso Master e também essa briga pública com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Eu te diria que é um bom reposicionamento, ou seja, se ele tiver sucesso, será um degrau ou uma base para ele tentar se recuperar. Insisto, o Flávio continua sendo um candidato competitivo, a nossa eleição presidencial continua totalmente aberta. Agora, o principal problema do Flávio, eu diria, não passa só pelas tarifas ou pelo discurso de soberania que o Lula eventualmente pode utilizar, mas antes dele resolver problemas externos, digo externos, ao grupo político dele, ele tem que se debruçar totalmente e concentrar muita força em alinhar eh, essas divisões internas e alinhar atores detrás da própria candidatura. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, no sucesso eleitoral que Jair Bolsonaro teve em 2018, foi porque ele conseguiu unificar um apoio muito grande de atores
com políticos, desculpa, atores com interesses políticos muito diversos. Vamos citar só superficialmente, né? Setores da igreja evangélica, caminhoneiros, setor do agro, indústria armamentista, setores conservadores de diversos matizes. Todo mundo deixou de lado essas diferenças internas, né, ou de interesses, para apoiar um candidato conservador e de direita que teve sucesso eleitoral. O Flávio, de alguma forma, ele tem a obrigação de repetir esse movimento para ter chances de derrotar Lula. No entanto, quando a gente observa esse vídeo duríssimo, né, da ex-primeira-dama, quando a gente observa dissidências dentro da igreja evangélica, logicamente a igreja evangélica a gente às vezes abusa e descreve esse ator como um ator coeso, a igreja evangélica tem diversas ramas, né, diversos grupos, então é difícil a gente até unificar os evangélicos como um único ator, mas de forma genérica a gente pode falar de uma divisão dentro da igreja evangélica e de setores que não se identificam com a candidatura de Flávio. Dentro do PL também há atores que não estão tão alinhados. Então isso aí dificulta justamente que o Flávio reflita uma imagem de líder, né? Para ele ser líder do país, ele antes tem que coordenar os próprios apoiadores. Para ele convocar o apoio dos independentes ou do eleitor mais moderado ou dos partidos de centro e centro-direita, ele tem que se mostrar como um líder dentro do próprio grupo. Eu entendo que essa questão das tarifas pode trazer um rédito positivo, caso o resultado seja o que o Flávio espera, mas eu, se fosse ele, me debruçaria muito mais sobre as questões internas aqui no Brasil. É o assunto mais urgente que ele tem a resolver, é uma questão de imagem, de simbolismo, de ser líder, e que ele, por enquanto, não conseguiu resolver. Vamos, obviamente, observar o comportamento do senador ao longo das próximas semanas para ver se ele, de fato, consegue diminuir esse atrito interno e dedicar justamente a força dele para atrair o eleitor moderado e outros partidos para a própria campanha. É isso. Muito obrigado, Leandro, por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Grande Rafael, abraço, boa semana. Olha, quem está acompanhando a gente